Aleluia. Como começa um culto assim? Pastor, você vai pregar o quê? Não sei. Mas eu cheguei hoje na igreja e eu falei, pô, será que o povo esqueceu que tem culto à noite? Aí falava, não, pastor, é que vai encher a noite também, né? A igreja está cheia de manhã, à noite também vai estar cheia. Deus está trabalhando ao nosso favor, amém? Deus é bom. Eu queria começar aqui, eu estava me lembrando de algo que aconteceu ontem comigo. Eu sei que hoje é um culto de Santa Ceia, um culto onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. O dono, queridos, de tudo isso que está acontecendo chama-se Jesus Cristo. Amém? Nós movemos por Ele, nós estamos aqui por conta dEle, e tudo que nós fazemos é para Ele também. Amém? Ontem eu tive o privilégio, meus 2 filhos decidiram entrar na escola de futebol. E falaram, papai, a gente quer jogar futebol. Eu falei, pronto, nasce 2 craques. Né? E eu sou empresário, viu? Parceria, essas coisas, tudo comigo. Não tem nada de terceiro, não. Então, ontem e o menor foi convocado para participar de um festival, mas faz pouco tempo que eles entraram. Só que o menor ele tem uma habilidade um pouco maior do que a do maior, né? Eu já fui quase um jogador, né? Quase. Faltou um pouquinho para ser, mas fui quase um jogador. E eu não brigava não, viu, irmãos? Jogava. Os irmãos que estão aqui podem confirmar parte dessa afirmação, né? E ontem ele foi disputar era um campeonato, né? Era um festival. E eu fui como pai, acompanhando ele para incentivar. E quando ele entrou lá no vestiário, colocou a roupa do time, saiu com a chuteira, meião, eu olhei aquilo e eu falei assim, e ele, papai, eu estou pronto, eu estou animado. Eu falei, amém. Só, queridos, quando ele estava fora do campo, a minha sensação era uma. Quando ele entrou no campo, eu me tornei pai, crítico, subi no alambrado, orei pelo juiz, intimidei o adversário que estava junto com ele, falei para ele, pega ele, filho, não deixa ele passar não, se ele passar, você... E o menininho olhou assim, eu falei, é você mesmo. Mas, e quando ele estava lá na disputa, eu do lado de fora, eu fazia tudo para incentivar ele. De vez em quando ele olhava, eu falava, filho, volta para marcar. Irmão, você não tem noção. Ontem eu irei, quase pequei, mas não pequei não. No limite. E ele correndo, e ele aqui, eu aqui. E o treinador falava, olhe para mim, mas ele decidiu olhar para mim do que para o treinador. Eu falava, corre para marcar aqui. E ele corria, vai, segure, puxa a camisa dele. Pastor, pode. Querido, é futebol. Você não, se não tem as manhas, não entra nesse negócio, não. E eu do lado de fora, queridos, incentivando ele, sabe, torcendo para ele. Só que eu era limitado do lado de fora. Porque aquilo que ele ouvia era aquilo que ele muitas vezes reproduzia lá em campo. E ele vai de um lado, vai do outro, eu volta aqui. E ele olhava para mim, tá certo, é aí, fica aí. Acompanha ele, pega ele, junta ele, não deixa ele passar não. E o menininho que estava o adversário ficou assustado. Que onde ele estava jogando de lateral direito, o menininho estava assim, o menininho olhava para mim e falava, você mesmo, ele vai pegar você. Funcionou. Funciona, a intimidação funciona algumas vezes. E sabe, queridos, quando eu estava voltando, eu estava pensando sobre aquele momento. Né? Foi um momento que ele estava lá numa disputa, mas eu estava do lado de fora, eu não podia entrar para ajudar ele lá dentro. Porque ele havia sido instruído e ele estava praticando tudo aquilo que o técnico havia passado para ele. E mesmo eu do lado de fora, ele ouvia minhas instruções e ele tentava fazer. E eu, se eu pudesse, querido, eu ia entrar lá e pegar o menino e falar assim, ó, fica aqui que ele vai passar.
porque eu sou pai. E eu torci, balancei o alambrado, pastor, eu não consigo ver, não vá ver. No alambrado, o juiz, você não viu, pegou o menino, e o juiz olhava assim para mim, você, juiz, presta atenção. Mas não pequei, tá? E sabe, queridos, vendo a minha atitude de pai ali, eu comecei a pensar em algumas coisas sobre a palavra de Deus. Sabe, Jesus ele disse assim, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Ele, o nosso Pai Celestial. Sabe, queridos, eu não sei você, mas existe alguém que acredita em você mais do que você mesmo. Existe alguém que acredita mais em você do que você mesmo. Sabe quando você está desanimado, você precisa olhar para alguém que acredita em você. Sabe quando você quer parar, pastor, eu quero parar quando você fala assim, eu vou pegar tudo que eu estou vivendo e eu vou fazer assim, ó, jogar tudo para o alto. Você sabia que tem alguém que se você olhar, ele vai falar para você assim, não para não, continua, porque vai dar certo. Está filmando ali? Foi tudo programado. Houve um anjo que fez ela cair assim. Mas sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu consigo entender que existe um Deus que Ele nos projetou para dar certo e Ele acredita que nós somos um sucesso. Sabe de algo, queridos? Eu estava lá e eu estava dando um tratamento personalizado para o meu filho. Eu não queria saber do filho dos outros, eu queria saber do meu. Eu não ficava motivando o filho do adversário, eu ficava lá, vai Samuel, e ele aqui, e aí corre Samuel, e às vezes ele olhava assim, eu estou cansado, eu falei, levanta e corre, essa idade não é para cansar não. Eu não estava preocupado com os outros, estava preocupado com ele. E sabe, queridos, quando você entende a dimensão do poder de Deus, e você entende que Deus ele é onipresente e onipotente, você entende que o tratamento que Ele dá para você é um tratamento individual e especial. Deus não quer saber do vizinho, Deus quer saber de você. Vou falar de novo, Deus não quer saber do A, B ou C, Ele quer saber de você. É um tratamento exclusivo e personalizado para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O que é isso? Aonde você está, Deus está olhando e guardando de você. Você acha, queridos, que você está aqui por quê? Porque você é bonzinho? Porque você faz obras boas? Não, você está aqui porque a graça e a bondade de Deus te sustentam e te trouxeram até aqui. Por isso que Provérbios diz assim, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, querido, se fosse depender do diabo, você já estava morto. Mas porque existe uma mão poderosa sobre a sua vida, você pode estar aqui e celebrar esse Deus. Existe um tratamento de Deus para mim e para você, é um tratamento individual. Nós muitas vezes falamos assim, não, mas fulano não está fazendo. Queridos, Deus não está preocupado com fulano, Deus está preocupado com você. Ah, mas fulano não está fazendo. Querido, Deus não quer saber de fulano, Deus quer saber de você. Porque é um tratamento individual. Quando você traz o amor de Deus para a individualidade que Ele te ama, você entende que a vida ela pode ser mais leve. Ah, mas fulano não está congregando. Deus quer saber de você, queridos. Deixa eu falar algo aqui. Queridos, se só existisse você na face da terra, Deus enviaria Jesus para morrer por você. Por você. Por quê? Porque o amor que Ele tem por você é um amor individual. Eu entendo que existe um tratamento coletivo de Deus, mas o amor que Deus demonstra por mim e por você é um tratamento individual. Olha só que interessante, o versículo que nós conhecemos demais, ele diz assim, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Deus vem do mundo, decidiu amar o mundo, e enviou Jesus para morrer por você.
Olha para o seu vizinho e diga assim: o amor de Deus por você é individual. Agora diga para ele assim: Deus te ama. Querido, a verdade que nós podemos carregar para a nossa vida é que Deus nos ama. E quando você entende que Deus te ama, você não faz papel de vítima, você faz papel de ser resgatado. O papel de vítima não cabe mais para mim e para você. Por quê? Porque Deus nos ama. Ah, pastor, eu estou dependendo da aprovação das pessoas. Querida, a aprovação das pessoas não tem nada a ver com aquilo que Deus decidiu expressar por mim e por você. Enquanto você procura a aprovação das pessoas, Deus está olhando para o céu e dizendo: eu te amo. Enquanto você quer ser aprovado por A, B ou C, Deus olha para você e fala assim: eu te amo. Pastor, você ia pregar isso? Ia não. Ia não. Não ia. Eu estava ali atrás, o Vicente falou assim: e aí, vai pregar? Eu falei: vou, o quê? Não sei. Hoje, literalmente, você está recebendo uma mensagem inspirada. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Ele te ama quando você estava no vale da sombra da morte. Ele te ama quando você estava prosperando. Ele te ama quando você estava num momento difícil. Ele te ama em todas as situações que você passou. A grande verdade dessa manhã é que Deus está dizendo para você: eu te amo. E essa verdade supera todas as outras verdades. Pastor, você não sabe, a minha semana foi de frustração, nada deu errado, eu tentei, não consegui, eu fui, avancei, bati a cara na parede, caí, levantei, aconteceu tudo de ruim. Mas sabe de alguma coisa, queridos? Tudo isso é temporário e passageiro. Tem uma coisa que é eterna, que é o amor de Deus derramado por você. Tudo pode mudar. Sabe, querido, se você teve uma semana ruim, quando você entende que o amor de Deus é suficiente para você e opera em você, você entende que aquilo que passou foi temporário, mas aquilo que você vive é eterno. Não é porque deu errado a semana passada que essa semana vai dar errado. Vamos fazer uma declaração? Diga assim: Deus me ama. Se eu perguntar aqui, queridos, quem teve uma semana difícil, até as cadeiras vão levantar a mão. Os pés, né, que não tem as mãos. Mas sabe, queridos, existe uma outra verdade em tudo isso. Deus nos ama. Pastor, o senhor não sabe, essa semana eu recebi um diagnóstico médico que não foi muito agradável para mim. Eu tenho o diagnóstico médico, ele pode mudar e ele muda. A verdade da palavra de Deus é que Deus te ama. E essa verdade não muda. Pastor, eu fiz uma besteira essa semana. Pastor, o senhor nem sabe. Eu não quero saber não, queridos. Eu quero dizer para você que existe uma mesa aqui que foi posta. E essa mesa simboliza que alguém morreu pela sua vida. E essa mesa simboliza algo chamado perdão e reconciliação. E Deus está dizendo para você, se você está disposto a recomeçar, Ele está disposto a te ajudar. Por quê? Porque Ele te ama. Pastor, falaram para mim que eu já caí tantas vezes que não tem mais jeito não. Se você acha que não teve jeito, eu fico pensando no apóstolo Paulo, que matava as pessoas, que prendia as pessoas, mas um dia ele encontrou com esse amor. E esse amor que ele encontrou transformou a vida dele e deu uma nova perspectiva para ele chegar em um ponto da vida dele e dizer assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo esqueceu os erros, as falhas, as dificuldades, e ele focou nesse amor que foi enviado para mim e para você. Eu quero ler um texto aqui. Eu vou seguir esse texto aqui. Isaías. Capítulo
pessoal da mídia me perdoe, eu queria ter passado para vocês a mensagem, mas a mensagem é de agora. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, deixa eu ver se eu consigo abrir nessa outra versão aqui. Lá no versículo 1, uau! Diz assim, está aqui projetado. Diz assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta com alegres cantos e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Próximo versículo. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alarga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Próximo. Oh, glória. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua Agora, calma aí. Isaías estava falando do quê? De uma estéril que não teve filhos. E agora Isaías fala que uma atitude pode reverter um quadro. Vou falar de novo que você não entendeu. Isaías está falando, ele começa falando sobre a estéril que não pode ter filho. E aqui no versículo 3, ele diz assim, para aquela lá, ele diz, porque transbordará para a direita e a esquerda, a tua posteridade, é aquilo que vem posterior. Ou seja, Isaías estava falando de um filho que ela não tinha, mas ele já estava enxergando o filho. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades isoladas. Assoladas, foi o que eu disse, isoladas. Agora presta atenção, queridos. Isaías começa a liberar uma profecia dizendo assim, canta alegremente, ó estéril. Como uma pessoa pode cantar se ela não tem filho? Antigamente, um dos símbolos que a mulher era uma mulher fértil, era a questão de filhos. A mulher que não gerava filhos, existia um certo preconceito com ela. Porque toda mulher, ela queria gerar filhos. Isaías, ele começa dizendo o seguinte, ele libera uma profecia e ele diz assim, canta alegremente, ó estéril. Sabe, queridos, por que ele estava falando isso? Ele estava falando sobre uma atitude de fé. Talvez aqui o que Isaías estava falando era sobre a esterilidade natural de uma mulher. Mas eu quero dizer algo para você, queridos. Existem áreas da nossa vida que não estão produzindo muito bem como devem produzir. Mas uma atitude de fé pode mudar essa área que não está produzindo. Porque entenda algo, queridos, Deus te chamou para ser produtivo. Eu vou falar de novo que você não entendeu. Deus te chamou para ser produtivo. A Bíblia diz lá em Deuteronômio que tudo que você colocar as mãos, aquilo vai prosperar. Ou seja, isso é ser produtivo. É você colocando a mão e Deus prosperando aquilo. Pastor, mas parece que eu estou vivendo um tempo onde eu faço e as coisas não acontecem muito bem, não. Não pare de fazer. Balance seu irmão, se ele estiver dormindo, você grita no ouvido dele e diz assim para ele assim, não pare de fazer. E a Bíblia diz, queridos, que Isaías ele fala que iria transbordar para a direita e para a esquerda. Eu não sei se isso te anima, queridos. Quando eu olho para esse texto e para tantos outros textos, eu entendo que a vontade de Deus não é que eu e você só sejamos ou estejamos cheios. Vou dar um exemplo aqui. Esse copo está na metade, né? Que alguém bebeu.
Não, foi eu. Eu falei, esse copo tá... Venha, venha, boa. Vamos lá. Dá um exemplo aqui do copo. Obrigado. Isso aqui pode deixar comigo, tá? Vamos lá, queridos. Algumas pessoas gostam de estar cheios, ok? Pastor, é errado estar cheio? Não. Só que quando você entende o amor de Deus e quando você entende a bondade de Deus, você entende que Deus não te projetou para você estar cheio. Ai, pastor, mas Paulo falou que a gente tem que se encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é você cheio. Cheio. Está cheio, né? Cheio, você abençoa quem? Você mesmo. Deus não é egoísta. Deus não quer que você esteja cheio só para você. O desejo e a vontade de Deus é que eu e você, nós estejamos, fiquem tranquilos, diáconos. Deus quer que você se encha até um modo que você esteja transbordando. Quando você transborda, você abençoa você e quem está próximo de você. O desejo de Deus para mim e para você é que não você esteja cheio. E quando eu digo cheio, queridos, eu não estou dizendo só do Espírito, não. Deus quer que você esteja tão cheio de bondade, que a sua bondade transborde na vida de pessoas. Deus quer que você esteja tão cheio de fidelidade, que isso transborde na vida de pessoas. Deus quer que você esteja tão cheio de dinheiro, que transborde na vida de pessoas. Isaías libera uma profecia, e ele diz assim, porque transbordará. Em primeiro lugar, Isaías fala que nós devemos alargar o espaço que nós estamos. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você, e Deus tem ministrado isso ao meu coração. Não limite-se àquilo que você está vendo. Não seja limitado pelo meio que você foi inserido. Eu vou dar um exemplo. Você que trabalha você que trabalha em uma empresa, não fique limitado somente lá naquela empresa. Eita, pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, queridos, que chega um tempo que você já entra pequeno demais para a empresa que você trabalha. Não, pastor, não é assim. Querido, se você entender o tamanho que você foi criado, você entende que todo local que você foi inserido é pequeno para você. O grande problema é que nós olhamos para aquilo que nos cerca e nós falamos, não, eu fui colocado aqui, eu estou bem aqui, estou bem confortável aqui, e acaba se acomodando ali, quando Deus está sinalizando para mim e para você, se prepara para alargar o espaço da onde você está. O que é isso? Isso é uma palavra profética nessa manhã. Se você acha que onde você está bom, quando você sai e você começa a largar as estacas, você consegue entender que a bondade de Deus está sobre a sua vida. Deus quer mover da onde você está. Mas você tem que entender, queridos, que você é maior do que o local que você foi inserido lá. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei em algumas empresas. E a última empresa que eu trabalhei, eu comecei a subir de cargos. Mas no primeiro dia que eu entrei lá, eu sabia que eu era pequeno demais para o tamanho da empresa. E olha que era uma empresa grande. E foi. Chegou um ponto que não tinha mais para onde ir. Não tinha. Pastor, e agora? Faz o quê? Aí você, queridos, tem que dar um passo de fé. Sabe, queridos, aqui eu percebo como... Quando você pega a águia ela nos ensina muitas coisas. E a águia, queridos, ela tem uma característica que é assim. Ela pega os seus filhotes, ela faz o ninho lá em cima, e de repente ela começa a incomodar os filhotes para eles, vai embora. Porque ela entende que ela não foi projetada para ficar em um local pequeno, cercada de coisas. Querido, quando você entender que a capacidade e a habilidade que está dentro de você é muito maior do local que você está, você vai começar a largar as estacas, você vai começar a olhar adiante, você vai começar a olhar além daquilo que você está vendo.
Sabe, queridos, Deus nos projetou para que você conseguisse enxergar além. Deus não te criou para você ficar limitando a sua visão, não. Deus te criou para você conseguir projetar coisas grandes além, queridos. Algumas pessoas, elas olham, queridos, de maneira pontual. Outras, elas conseguem enxergar além e conseguem olhar com os olhos da fé. Algumas entram no negócio já falando, eu acho que vai dar errado. Outras entram no negócio já falando assim, já deu certo e eu vou prosperar muito. Tudo depende do seu ponto de vista. Vou dar um exemplo para você. Elias chega, ele se apresenta diante dos profetas de Baal, e ele diz assim, olha, corre, porque eu ouço o barulho de grande chuva. Ele não tinha uma nuvem no céu. Mas diga assim, nós não somos movidos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Elias não via, não ouvia, mas cria. Quem crê fala alguma coisa. Quem crê tem uma visão que vai além daquilo que as pessoas estão vendo. Elias disse, eu ouço barulho de chuva. O moço que estava com ele falou assim, quê? Sabe, querido, sempre que você for romper algo natural, as pessoas vão duvidar e vão colocar você em xeque. Sempre. Eu quero dar um passo de fé. As pessoas vão falar, cuidado, cuidado, o diabo está aí. Aí você está mesmo do meu lado. Mas entenda algo, Deus te projetou grande. Elias diz, eu ouço barulho de chuva. O moço dele disse, você ouve o que, Elias? Barulho, você não está ouvindo? Estou não. Elias fala para ele assim, já que você é movido por vista, vai lá e vê se você enxerga alguma coisa. Lá vai ele, olha, volta para Elias. Viu? Vi não, Elias. Vai de novo. Viu? Não. Voltou. Viu? Não. Vai de novo. Sabe, queridos, quem está vendo tem certeza daquilo que está vendo. Quem está ouvindo tem certeza daquilo que está ouvindo. Quem está crendo tem certeza daquilo que está crendo. Mesmo ele dizendo, eu não vejo, Deus falou, mas eu já vi. Mesmo todo mundo falando, eu não vi, quando você tem convicção, você já viu por antecedência. Porque fé toma posse por antecedência daquilo que você está crendo. Doutrinas básicas, fundamento da fé. Se eu chegasse para você e dissesse para você assim, que hoje, quando você acessasse o seu aplicativo do seu banco, quando eu chegasse não, você chega na sua casa e de repente você abre lá e você vê, fizeram um Pix para mim de 250 mil reais. Você encontra isso. Agora presta atenção. O que chegou até você foi uma informação. Não é isso? É uma informação. Que você leu a informação e essa informação, ela causou uma reação em você. Minha pergunta para você é, você pegou o dinheiro? Não. Você viu o dinheiro, você só viu uma informação, que é o seu extrato. No seu extrato diz que alguém depositou para você 250 mil reais. Essa informação causa uma reação em você e você consegue se alegrar por isso que você ainda não pegou. A Bíblia diz que para todas as promessas de Deus existe o sim e o amém. E se eu falasse para você que tudo aquilo que você precisa já foi creditado na sua conta? Não, você não entendeu. Tudo aquilo que você precisa já foi creditado na sua conta. Não, tudo aquilo que você precisa já foi creditado na sua conta.
Pastor, mas eu não peguei. Queridos, fé recebe por antecipação. Não é aquilo que eu vejo aqui, é aquilo que eu vejo aqui. Sintoma disso para você, 3 meses de vida. Aí a palavra diz, não morrerei, mas vivo ficarei para contar os feitos do Senhor. Aí chega a carta de demissão. Ai, fui demitido. Ai, meu Deus do céu. E agora? Eu faço o quê? Fui demitido. Meu Deus, é o fim. Aí eu fico imaginando Deus, porque a Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. Enquanto você está falando assim, eu fui demitido, Deus falando assim, eu estou abrindo outra coisa. Aí você fica com aquilo que você está vendo e muitas vezes aquilo que você está crendo, você deixa para segundo plano. Não, querido, está na hora de você inverter a ordem. Aquilo que você crê vem antes do que você vê. Aquilo que você crê vem antes daquilo que você vê. Primeiro você crê para depois você ver. O pastor falava que vai ter um corte na empresa. Oh, pastor, o que eu faço? Eu estou com medo. Oh, pastor, nem dormi à noite. Estou me tremendo todo. Querido, se você está assim, você está com medo que Deus não está cuidando de você. Porque se você crê que Deus está cuidando de você, você crê que se a empresa fechar, Deus abre uma porta maior para você ser dono da sua própria empresa. Elias, o moço vai 7 vezes, na 7ª vez ele olha e ele volta para Elias e diz assim, Elias, estou vendo um negócio. Elias falou, agora você está vendo? Deu 7 caminhadas lá, ele falou, estou vendo, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias fala para ele assim, agora vai lá e fala para o rei aparelhar o carro dele, porque vai chover. Mas Elias é uma nuvem pequena. Não importa do tamanho que começa. Importa do tamanho que vai terminar. Vou falar de novo, não importa o tamanho que começa. Importa o tamanho que vai terminar. Pode começar pequeno, mas é como uma bola de neve. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não é como começa, mas é como vai terminar. E muitas vezes nós estamos preocupados. Mas eu vou começar assim, eu vou começar pequeno. Para você pequeno, mas Deus vê o fim como começo. Enquanto você está vendo o fim, Deus está querendo. Enquanto você está vendo o começo, Deus quer te mostrar o fim. Porque o fim Ele já sabe, foi lá e Ele quer te mostrar. Enquanto o moço via uma nuvem da mão de um homem, Elias falou assim, a chuva já veio. Não, você não entendeu não. Enquanto uns olham e vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus olha e diz assim, a chuva já chegou. Você não entendeu não. Você não entendeu não. Enquanto alguém fala assim, é pequeno, está começando. Deus olha e fala assim, é maior do que vocês estão vendo. Deixa eu dizer algo para você, é maior do que você está vendo. Olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele. Anima ele e diga para ele assim, é maior. Não, diga para ele, é bem maior daquilo que você está vendo. Pastor, o que eu faço? Sabe, queridos, eu tenho aprendido algo. Nós temos que aprender a se animar no meio do processo. Porque se animar quando tudo foi feito, isso não é fé. Mas você tem que se animar no meio do processo. É quando você entra no processo e o diabo bota para torar e você, já que ele botou, eu vou botar para torar também. Aí parece que tudo começa a dar errado quando você decide crer. Pastor, não é assim, é assim. Você decide crer, as coisas parecem que tudo está dando errado.
Parece que o seu melhor amigo te abandonou. Você liga para as pessoas, você entende que elas são grossas, brutas, ignorantes. Você fala, meu Deus do céu, eu decidi crer. E tudo isso começou a acontecer. É aonde nós devemos se alegrar, no meio do processo. Quem aprende a se alegrar no meio do processo é porque está enxergando o processo finalizado. Elias é uma nuvem do tamanho da mão de homem. Não, isso aí é uma chuva grande. Quando o moço anuncia aquilo que Elias cria, o céu começa a produzir aquilo que ele já tinha visto dentro. Quando você começar a anunciar aquilo que você crê, você vai ver o céu começar a mover, a se mudar. Quando ele chega para Acabe e diz, Acabe, prepara o carro. Carro, por quê? Corre. Quem mandou? Elias. Eita, de novo ele não. Rapaz, ele falou que vai cair uma chuva tão grande, mas tão grande, que a seca de 3 anos e meio, oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A seca de 3 anos e meio vai acabar. Por quê? Porque alguém ousou liberar uma palavra. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você, se prepara. Porque nuvens carregadas estão sendo formadas. Não são nuvens que vão trazer desespero, mas são nuvens que vão trazer alívio para você e para as pessoas que estão em volta de você. Chegou o tempo de não só você ficar cheio, chegou o tempo de transbordar sobre a sua vida. Chegou o tempo da graça de Deus transbordar sobre a sua família. Chegou o tempo da graça de Deus transbordar sobre os seus negócios. Chegou o tempo da bondade de Deus transbordar sobre a sua vida. Sabe, queridos, você pode escapar de um raio, mas você não vai escapar do favor de Deus. Você pode escapar daquilo que vier sobre você, mas você não vai escapar da bondade e do favor de Deus. O grupo de louvor pode subir. Pastor, você fez uma sujeira que fiz. Grande. Os diáconos vão me amar. Mas já arrumei já, tá? Sequinho. Porque eu transbordei aqui. E acabei alcançando a toalha. E aquilo que eu transbordei pegou a toalha. E agora aquilo que partiu de mim tocou a toalha, que está cheia daquilo que eu tinha. Aquilo que você transbordar vai alcançar pessoas. E aquilo que tocar a vida de pessoas vai deixar pessoas impregnadas. Se é bondade, bondade vai colar nas pessoas. Se é amor, amor vai ficar impregnado na vida das pessoas. Se é generosidade, generosidade vai ficar marcada na vida de pessoas. Pastor, por que essas coisas vão acontecer na minha vida? É porque Ele te ama. Pastor, mas o Senhor nem conhece a minha vida. Eu tive um pai que foi muito ausente da minha casa. E meu pai nunca disse que me ama. Sabe, querida, quando você aceitou a Cristo de novo, você se tornou da família de Deus e você ganhou um novo pai. E esse novo pai não te ama daquela forma. Ele te ama com um amor incondicional. Um amor que vai além de tudo aquilo que você fez. Pastor, eu errei tanto essa semana que se eu for contar aqui para o Senhor, nós vamos passar a semana anotando. Não é o quanto você errou, mas é o quanto Ele te amou. A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não é o quanto você erra, é o quanto Ele já te amou antes de você errar.
Nós servimos a um Deus de amor. Pastor, mas é a partir do juízo. Calma, queridos, hoje eu estou falando do amor de Deus. Por quê? Porque algumas pessoas aqui, elas precisam que essa verdade esteja dentro delas, queimando dentro delas. Qual é a verdade? Deus te ama. Era para você morrer quando você recebeu o diagnóstico. Mas o amor de Deus foi tão grande por você, que Ele te guardou, te preservou, está te guardando até hoje. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pastor, o que eu faço com esse amor? Aproveita. Não tem coisa melhor do que pertencer a um Deus de amor. E sabe, queridos, e quando as tribulações da vida chegarem diante de você, e vão chegar, e falarem para você, não tem mais jeito não, você pode olhar para os céus e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além